Olá, tudo bem? Eu sou a professora Natasha e essa vai ser uma sequência de aulas para revisão mais focada na OAB. A gente vai de direito penal, obviamente, e a gente vai iniciar então com a revisão do fato típico. Eu provavelmente vou quebrar essa aula em alguns blocos para ficar mais rápido, cada um dos blocos. Eu tentei fazer ela em uma aula, só ficou muito longa. Então a gente vai fazer ela em pequenos blocos, provavelmente separando tudo. E aí no final, no último bloco, tem resolução de questões. Então a gente vai resolver ali algumas questões no final dos blocos, tá? No último bloco. Então, quando a gente fala em fato típico, a gente pode... Deixa eu colocar na apresentação. Só um minutinho. Aí. Quando a gente fala em fato típico, ele vai ter ali alguns elementos, né? O primeiro elemento é a conduta, depois o resultado, nexo causal e a tipicidade. E a tipicidade ainda vai ter um elemento subjetivo, que é o dolo e a culpa. E a gente ainda estuda dentro da tipicidade os erros de tipo, tá? E finalizando, que vai ser nosso último bloco, a gente precisa entender também de intercrímenes, porque é dentro do intercrímenes que a gente entende consumação, tentativa, desistência voluntária, arrependimento posterior, crime impossível, certo? Então, este é o conteúdo da nossa primeira aula, e aí a gente vai dividindo, quebrando ele. Então, conduta, ela pode ser uma ação ou uma omissão. Quando eu falo em ação, eu estou falando em comportamento humano. Eu estou falando em literalmente um movimento, uma atitude, uma ação, né? A ação é autoexplicativa, acho que a gente não precisa perder muito tempo nesse conceito. E essa ação, ela precisa ser voluntária e consciente. Então, o que pode afastar a minha ação? O que afasta a minha ação? Movimentos involuntários ou movimentos reflexos. O sonambulismo, a gente entende que por falta de consciência, ele vai afastar a minha conduta, né? Eu não tenho uma ação consciente quando eu estou em um estado de sonambulismo. E os casos fortuitos e de força maior, que são aqueles casos naturais, né? Que a gente não tem controle. Então, uma enchente, um desastre natural, coisas que a gente não tem como prever, controlar ou impedir. Ok? A omissão, ela vai ser um pouco mais complicada. A omissão é deixar de fazer algo. Então, omitir-se, ou se omitir, é deixar de fazer alguma coisa. Penalmente falando, essa omissão, ela vai ser relevante em dois momentos. Eu tenho a omissão própria. Nesse caso, o tipo penal, o crime, vai punir a própria omissão. A omissão de socorro é o conceito mais fácil para você entender. Né? Então, se você abrir o seu Código Penal lá no artigo da omissão de socorro, ele vai estar dizendo que deixar de prestar auxílio ou buscar auxílio para a pessoa em necessidade, pena de X a X, tá? Eu não vou... Deixa eu abrir Vamos facilitar. Código Penal. Omissão... Aqui, artigo 135, ele vai dizer o seguinte: deixar de prestar assistência, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal, que é óbvio que você não é obrigado a se colocar em risco, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Ou não pedir, nesses casos, o socorro à autoridade pública. Então, é uma situação de risco. Você, obviamente, não precisa se colocar em risco, mas você é obrigado a chamar o socorro. Mas não fui eu que coloquei ela em risco. Não interessa. Não fui eu que provoquei o acidente. Não interessa. Se você está vendo ela em risco, você é obrigado a, pelo menos, pedir o socorro e socorrer ela e ajudar. Tá? Caso você não faça, a pena detenção de 1 a 6 meses. É um crime... Desculpa. É um crime de mera conduta, né? Eu não tenho no caput aqui previsto o resultado, então eu não preciso que ela morra ou que ela sofra uma lesão corporal grave ou gravíssima, eu não preciso de nada. Eu só preciso
que você deixe de prestar a assistência ou de pedir socorro às autoridades públicas. Inclusive, eu tenho um aumento de pena se resultar lesão corporal de natureza grave ou morte, tá? Da vítima. Então, é um crime de mera conduta e por não ter um resultado previsto, e é um crime que a gente chama um crime omissivo próprio, tá? A omissão imprópria, ela já vai ser aplicada em uma situação ou situações muito específicas. Que situações são essas? Tá lá no nosso artigo 13. 13, parágrafo 2º. Então, acompanha aí comigo. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. O que é isso aqui? Pai, mãe, avô que esteja cuidando, né? Que seja o responsável legal da criança. Professor, no momento da escola, tutor, instrutor que estiver ali cuidando, a babá, tá? Essas pessoas que têm a obrigação de cuidado ou vigilância, que estão ali exercendo uma função que impõe essa ideia de cuidado, proteção ou vigilância, têm por lei a obrigação de cuidar, né? Se ela viola esse dever de cuidado, a omissão imprópria, ela é toda sobre o dever de cuidado que eu tenho com a outra pessoa, tá? De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, ou seja, você se ofereceu para ficar com a criança, você assume a responsabilidade de evitar o resultado. Você tem uma questão muito interessante da OAB, em que a moça assume, ela fala assim, vamos no rio. A coleguinha diz, não sei nadar. E ela fala, fica tranquila que eu sei nadar, se precisar eu te salvo, eu te dou o suporte, não vai acontecer nada comigo. O que ela fez? Assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, tá? Ou com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência. Então, eu deixo a arma ali destravada, carregada e ao alcance da criança. Eu deixo o produto químico aberto ali no negócio. Eu esqueço de fechar o portãozinho da segurança ali da piscina. Eu crio o risco do resultado acontecer, tá? Então, essas são as situações de omissão imprópria. O que eu preciso prestar muita atenção? Nesse e nesses dois verbinhos aqui, ó. Devia e podia. Eu tenho o dever, né? Qual é o meu dever? Essas três situações. Dever legal, ou assumir o risco, né? Assumir a responsabilidade, ou criei o risco. Na obrigação legal entra também oficiais públicos, tá? Polícia, bombeiro, médico, enfermeiro do SUS, todos esses, obviamente, têm, nas situações específicas, obrigação de proteção, cuidado e vigilância e de impedir o resultado quando eles estão ali, tá? Então, quando eu falo em dever de agir, é aqui embaixo. E o poder agir é o poder de evitar. Então, eu preciso poder agir sem me colocar em risco ou sem piorar a situação. E o resultado, ele precisa ser evitável, tá? Eu preciso ter chances reais, concretas. E aí é um juízo totalmente subjetivo que eu tenho que fazer uma análise da situação para ver se realmente aquele resultado poderia ser evitado ou não, mas eu preciso fazer essa análise se o meu resultado pode ou não ser evitado e se eu, no momento, poderia agir. Nessa questão que eu comentei da moça do Rio, ela assume a responsabilidade de impedir o resultado, mas ela não pode agir, porque a correnteza fica muito forte e se ela tentasse agir, ela também morreria. Então, ela não responde pela morte na modalidade omissiva, porque ela, apesar de ter o dever, ela não poderia evitar o resultado, tá? Então, isso é a omissão imprópria. Quando eu realizo uma conduta,
eu gero um resultado. O resultado talvez seja o elemento mais simples que eu tenho para analisar, né? Resultado é o que acontece, é a reação. Vamos lembrar lá das leis de física. Toda ação tem uma reação, né? Toda ação tem uma reação proporcional, igual, tererê, tererê. Mas a gente sabe que a ação gera reação. A minha ação gera uma reação. Que reação é essa? Um resultado. Esse resultado, ele pode ser naturalístico ou jurídico, ou ele pode ser material ou normativo. Tá? Então, naturalístico ou material é quando ocorre uma modificação no mundo exterior. Então, algo no mundo muda. Eu tenho uma alteração. Então, alguém morre, alguém se lesiona, o carro sofre um dano, o objeto troca de posse, né? Eu perco a posse da minha propriedade. Alguém ganha uma vantagem financeira em cima do meu erro, né? De ter me enganado. Alguém me constrange, eu sofro uma violência física. Isso é um resultado naturalístico. Todo crime tem resultado naturalístico? Não tem. Qual o resultado naturalístico da omissão de socorro? Às vezes nenhum. Porque às vezes você deixa de prestar o socorro num acidente numa estrada, 2 minutos depois passa alguém, presta socorro, a vítima é socorrida e fica tudo bem. Você ainda cometeu o crime? Cometeu. Teve resultado naturalístico? Não. Mas não deixa de você ter cometido um crime. Qual o resultado da omissão de socorro? É um resultado jurídico ou normativo. Tá? Então, o resultado naturalístico, ele só vai ser visível nos crimes materiais. Todo crime material tem resultado material. Alguns crimes formais podem ter resultados materiais, mas eles não precisam do resultado material, né? Aqui a gente não fez a aula de classificação de crimes, mas é importante a gente ir lembrando esses conceitos. O que é um crime formal? É aquele crime que não precisa do resultado, né? Então, a extorsão. A extorsão é um crime formal. Eu não preciso pagar. Eu não preciso que o agente tenha a vantagem econômica. Eu só preciso que ele me ameace, que ele faça ali o constrangimento pedindo essa vantagem econômica. É um crime formal. Eu tenho um resultado naturalístico possível? Tenho. Qual que é? Eu pagar e perder o meu dinheiro. Mas eu preciso dele para ter extorsão? Não preciso. Por isso ele é um crime formal. Omissão de socorro não tem resultado natural. Não tem resultado material nele. Ele é um crime de mera conduta. A mera conduta, a simples ação já caracteriza o crime. E aqueles crimes que eu preciso do resultado para que ele exista são os crimes com resultado tanto normativo quanto naturalístico. Tá? Então, o que é um crime material? Roubo, furto, que se concretiza na troca da posse da propriedade, a lesão corporal, que é quando ocorre a lesão, o homicídio, tá? Todos esses são crimes materiais em que eu preciso do resultado, tá? E aí eu tenho crimes com resultado tanto naturalístico quanto jurídico e alguns apenas resultado jurídico ou normativo, ok? Quando a gente fala em nexo causal, que é o meu terceiro elemento, a gente tem aí, talvez esse seja o elemento mais complexo que a gente precisa falar, que a gente precisa entender dentro do fato típico. Por quê? Eu tenho 3 teorias aplicadas para o nexo causal. A teoria principal é a teoria da equivalência dos antecedentes, ou a teoria da conditio sine qua non, né? A condição sem a qual não. Sem a qual não o quê? Não teria o resultado. O que essa teoria fala? Ela fala o seguinte, vai estar lá no caput do artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão, sem o resultado não teria ocorrido. Essa teoria, ela sofre algumas críticas,
tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, autores que vão dizer o seguinte: a teoria da sine qua non, ela é problemática porque ela voltaria ad infinitum, ela voltaria ao infinito, ela ficaria voltando, voltando, voltando até o pecado inicial, até o primeiro crime cometido. Por quê? Porque eu vou eliminando. Então, assim, o João matou o Francisco com uma arma de fogo, tá? Com um tiro de arma de fogo. O João atirou a arma de fogo. Então, o João é responsável por dar o tiro. Onde o João conseguiu a arma? O João comprou a arma com o Miguel. Se o Miguel não tivesse vendido a arma para o João, o resultado teria acontecido? Não. Então, o Miguel também é responsável. Aí a gente volta. Se o João tivesse tido uma criação diferente, mais rígida, numa família estruturada, ele teria cometido crime? Não. Então, os pais do João também são responsáveis pela morte do Francisco. Eu tô torta, eu tô sem... Deixa eu melhorar esse enquadramento aqui, peraí. Assim. Então, os pais também são responsáveis. Tá vendo? E aí eu vou voltando. Outros autores vão dizer o seguinte, pera lá. Muita calma nessa hora. A sine qua non, ela pode voltar ao infinito? Pode. Mas eu tenho, quando eu vou analisar o fato típico, eu tenho diversos elementos. E um desses elementos é o dolo e a culpa. Se vocês lembrarem da evolução da teoria do crime, o dolo e a culpa, eles surgem lá na culpabilidade. E depois, para a teoria finalista, que é a nossa adotada, eles são deslocados para o fato típico. Justamente porque eu não tenho como analisar uma ação sem analisar a vontade dela. Lembra do conceito de ação? Vamos voltar lá no conceito de ação. Comportamento voluntário. Voluntário. Se ele é voluntário, a minha vontade está aqui. Então, o dolo e a culpa estão aqui, tá? Então, eu preciso analisar. E aí, eu paro e analiso o dolo e a culpa de cada ação. Então, quando já esqueci todo mundo. Quando o Miguel vendeu a arma para o João, o Miguel tinha o dolo de matar o Francisco? Não, ele só estava fazendo o negócio dele, ele só estava vendendo a arma dele. E tá tudo bem. Mas a arma era ilegal. Tudo bem, ele responde por venda de arma ilegal. Lá no Estatuto do Desarmamento. Ele não responde pela morte. Porque ele não tem controle sobre o que o outro vai fazer com a arma que ele comprou. Ele deveria saber. Deveria. Mas eu não sou obrigado a saber de tudo. E eu não sou obrigado a ler pensamento. E eu não sou obrigado a saber o que o outro vai fazer. Exceto se a gente estiver falando de receptação, aí você é obrigado a saber que aquilo é suspeito. Mas isso é outra história. Tá? Então, quem vendeu a arma não tinha o dolo do homicídio. Então, eu não tenho problema de voltar ao infinito. E aí, particularmente, eu vou nessa linha. Tá? Porque eu não posso ficar analisando tudo muito quebrado. O direito penal, apesar de a gente estudar ele de forma analítica, né, a teoria do crime, a gente precisa fazer uma análise completa. E aí, o meu nexo envolve o dolo e a culpa também. Tá? Então, se eu não tenho vontade daquele resultado, eu já sou tirado, a minha responsabilidade, a minha conduta já é excluída, então a teoria do sine qua non não volta ao infinito. Mas vocês entendam e saibam que tem doutrinadores que vão fazer essa crítica e aí eles vão dizer o quê? Que a teoria da causalidade adequada e da imputação objetiva vem para dar uma freada na sine qua non. Tudo bem? Então, eu retiro. A maioria dos doutrinadores vai usar a seguinte expressão. Você faz um juízo hipotético para descobrir quais são as causas, né? O que causou o resultado. Então, você tira aquela causa e vê. O resultado permanece. Então, aquela causa é irrelevante. Retirou, o resultado não vai acontecer. Então, aquela causa é relevante e o causador, o ator, né? O agente que fez a ação responde. Certo? A teoria da causalidade adequada é aonde tudo começa a ficar complicado. Quanto tempo a gente tem? Eu odeio quebrar. Vamos lá, vamos tentar em meia hora, então. Eu tinha pensado 20 minutos de vídeo, vamos tentar meia hora. A teoria da causalidade adequada
ela vai me trazer o estudo das concausas. Onde ela está prevista? No parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores imputam-se a quem os praticou. Aí, a doutrina vira e fala assim, para a gente entender esse parágrafo primeiro, a gente precisa estudar as concausas. E aí, as concausas dão aquele nozinho, na nossa linda cabecinha. O que são concausas? São causas que se somam, são causas que ocorrem e ambas produzem o resultado, ou contribuem para o resultado, ou simplesmente concorrem para o resultado. Elas podem ser absolutamente independentes, ou seja, elas não têm correlação nenhuma, e elas podem ser relativamente independentes. As absolutamente independentes, elas vão romper o nexo causal, porque elas não têm relação. Exemplo, eu tô no parque e aí eu quero matar o João. Tá? E aí eu tô ali com a minha arma e eu tô esperando o momento adequado de me aproximar do João e dar um tiro nele. Aí o João levanta do parque e começa a ir embora. Eu falo, vou seguir ele, porque no caminho ele vai pegar ali uma rota menos movimentada, eu consigo matar ele. Beleza, tô seguindo o João não me viu, tá? O João não tá me vendo, ele tá ali seguindo o caminho dele, com fonezinho de ouvido, pá, distraído. Aí o João distraído, ele vai atravessar a rua e não olha para os dois lados. E aí vem um carro e atropela o João. E o João morre do atropelamento. Eu tenho alguma coisa a ver com a morte do João? Não tenho. Eu atirei no João? Não. Eu tava fazendo o quê? Seguindo o João pra matar ele. Ah, mas você tinha intenção dele morrer? Você ficou feliz com a morte dele? Tudo bem, isso me faz uma pessoa terrível. Mas eu estava em atos preparatórios. Eu não atirei no João. Eu não matei o João. O atropelamento é uma concausa absolutamente independente da minha conduta, do meu plano, e nada tem a ver. Tá? Um exemplo em que eu faço alguma coisa. Eu tô no parque e aí eu atiro no João. O João corre para se esconder. E aí o João se esconde, né? Tá ali correndo, se esconde e de repente cai um raio na cabeça do João. Eu sei, não é muito crível, mas o exemplo do raio vocês encontram em todas as doutrinas. Cai um raio na cabeça do João e o João morre. Eu podia impedir o raio? Eu tinha controle do raio? Eu era o Thor para convocar o raio? Não era. Eu tava atirando no João. O que eu pratiquei? Tentativa de homicídio. E olha lá, dá pra tentar uma lesão corporal, mas no pior das hipóteses, eu pratiquei tentativa de homicídio. Eu matei o João? Não, quem matou o João foi o raio. Quem matou o João foi o raio. Eu tava atirando nele, mas eu errei todas, porque ele correu. E aí o raio caiu nele. O raio matou, beleza, morreu. Tá? Eu respondo por tentativa de homicídio. Ok? As relativamente independentes, elas têm 3 tipos. Pré-existentes, ou seja, a concausa já existia antes da minha conduta. As concomitantes, que são bem difíceis da gente imaginar, mas elas acontecem ao mesmo tempo. E as supervenientes, que vêm depois. As importantes são as supervenientes, mas vamos tentar entender a pré-existente e a concomitante. A pré-existente é algo que já existia. Então, a gente tem muito exemplo de no caso ali da hemofilia, de ter uma doença que agrava a minha tentativa, não vai romper o nexo. Tá? Quando é uma concausa pré-existente, não há rompimento de nexo causal. O mesmo vale para concomitante. Ok? A superveniente, eu vou ter que analisar se ela gerou o resultado por si só para romper o nexo causal conforme o texto aqui do parágrafo 1º, relativamente independente, quando por si só produziu o resultado. O que é uma concausa superveniente que pode gerar um resultado por si só? Eu dei 3 facadas na Maria. Tava ali com raiva, dei 3 facadas na Maria. Maria foi socorrida, levada para o hospital, passou ali por uma cirurgia, ficou tudo bem, Maria estava fora de risco.
Médico liberou ela para casa e falou assim: Maria, você tem que limpar aqui os ferimentos 3 vezes por dia, tomar esse antibiótico, esse anti-inflamatório e deixar o curativo sequinho. A Maria fala: beleza, fui para casa. Maria não toma o antibiótico, Maria não faz a limpeza do ferimento, não faz os curativos como tinha que fazer. Maria pega uma infecção e morre. Eu vou responder pela morte de Maria? Não. Maria morreu do quê? Da própria negligência. O que eu vou responder? Lesão corporal, que é o que eu pratiquei. Ou tentativa de homicídio. Tá? Eu pratiquei o quê? Tentativa de homicídio? Beleza, eu respondo por tentativa de homicídio. Lesão corporal? Eu respondo por lesão corporal. Agora, o resultado morte não vem, não. Porque ela morreu do quê? Infecção. Ela morreu de sepse. Tá? Lá no laudo, no laudo vai estar lá, sepse. Ela morreu de sepse. Causada pela facada? Relativamente independente significa isso, que a causa eu dei uma ajudinha, né? Mas ela tava com sepse? Não tava. Ela adquiriu a sepse porque ela foi negligente. Então eu não respondo por isso. O mesmo vale para o acidente da ambulância. Então eu causei a lesão ali, a criatura foi socorrida, a ambulância se mete no acidente, eu morro no acidente. O acidente mataria qualquer pessoa. Então, rompe o meu nexo causal. Tem uma questão da OAB ou de concurso que é um escorpião, né? O cara foi para o hospital, tá fora de risco, o escorpião vem, pica ele no hospital, ou o hospital pega fogo. Rompe o nexo causal, ok? O que não romperia o nexo causal? Eu causei ali uma lesão corporal grave no Fernando. E o Fernando ficou ali com uma concussão. Ele foi para o hospital, estava com a concussão e ele tinha que ficar em repouso e observação no hospital. Durante a noite, o Fernando precisou ir no banheiro, levantou. Por causa da concussão, ele sentiu uma tontura, caiu e bateu a cabeça de novo. Essa segunda batida, ele veio a óbito. A segunda pancada não mataria o Fernando se ele não tivesse a primeira, tá? Então, vai estar muito claro, a questão sempre vai ser muito clara. Professora, na prática. A prática, meus amores, é um pouco mais difícil. A prática eu vou ter que brincar ali, eu vou ter que fazer análise de perícia, eu vou ter que buscar assistente técnico. A prática, ela é muito distante da teoria, né? A prática ela é muito mais complexa do que a teoria. Não é que você não possa alegar, mas vai sempre depender de laudos técnicos, de laudos de perícia, às vezes não vai ser possível, né? Mas, para a OAB e concursos em geral, a questão sempre vai ser muito clara. Então, vai estar lá na questão. O laudo vem afirmando que a segunda batida não seria suficiente e que a morte foi causada pelo agravamento da primeira concussão. Pronto. Rompe o nexo causal? Não rompe, porque é uma concausa relativamente independente que por si só não produziria o resultado, tá? Essa é a lógica das concausas. Dá para falar da imputação objetiva. O que é a imputação objetiva? Ela é uma teoria criada ali na teoria funcionalista, né, no funcionalismo penal, de Jacobs e Roxin. Então, eu vou ter esses dois points. Existe aí uma diferençazinha entre os dois, tá? Entre Jacobs e Roxin no entendimento, mas a lógica é complementar a sine qua non e a causalidade adequada, tá? Ela vem como mais um peso. Apesar do nome ser imputação objetiva, eu não vou lembrar se é o Masson que fala, mas ele ainda... Ou ele ou o Bittencourt, que vão falar assim que ela deveria se chamar a não imputação, né? Porque eu tento diminuir ainda mais as possibilidades de imputação. Eu preciso analisar, na teoria da imputação objetiva, que tem sido usada para acidentes de trânsito, se a conduta cria um risco proibido. Primeira coisa. Então, a minha conduta cria ou aumenta um risco que é proibido? Se sim, eu vou ser responsável. Esse risco proibido foi concretizado no resultado? Se sim, eu vou ser responsabilizado. Então, vamos lá. Eu vou fazer um racha em alta velocidade numa avenida. Eu estou criando um risco proibido? Tô. Fazer racha é proibido, dirigir em alta velocidade é proibido. E aí, neste racha, em alta velocidade, eu atropelo uma pessoa.
Eu concretizei o risco de dirigir em um racha em alta velocidade no resultado morte? Concretizei. Então, pela teoria da imputação objetiva, eu sou responsabilizado pela minha ação e eu respondo pelo resultado morte de forma dolosa, tá? Essa é a lógica da imputação objetiva. Este é o fim do nosso primeiro bloco. Eu volto daqui a pouco com o bloco 2 dessa aula.